Olá, chegamos a mais uma temporada aqui do nosso podcast Unicamente. E hoje um episódio super especial. Vamos falar com uma terapeuta ocupacional maravilhosa. Vamos entender qual que é a função da terapia ocupacional, como ela ajuda a nós no dia a dia, qual que é o impacto na qualidade de vida. A gente vai receber aqui a terapeuta ocupacional Caroline Ibanez. E ela vai falar bastante sobre os impactos de uma boa intervenção, mas também vamos entender, né, o que é essa terapia ocupacional. Vocês ouvem falar bastante, eu tenho recebido muitas perguntas aqui no Instagram, aqui até mesmo aqui nos comentários, onde eu encontro o que que é essa terapia ocupacional, que a gente está falando do Brasil inteiro. E aí, a terapia ocupacional é uma das áreas da saúde que mais tem crescido nos últimos anos em demanda, mas não em formação. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, a Carol estava falando que algumas universidades, São Paulo, por exemplo, cidade enorme, temos 3 aqui. Então tem surgido demanda de trabalho, mas falta profissional. Então, olha aí, gente, você está buscando uma boa formação agora, quem sabe se interessar por esse assunto, vá buscar o curso. E essa demanda tem crescido especialmente ali nos contextos de atendimento de pessoas neurodivergentes. Ainda assim, muitas pessoas não compreendem exatamente qual que é o papel desses profissionais e como eles podem fazer a diferença na qualidade de vida de todas as pessoas de todas as idades, não só para criança, adolescente, adulto. Então, para conversar conosco sobre esse tema, esse assunto tão rico, recebemos hoje aqui no Unicamente Podcast, Caroline Ibanez, terapeuta ocupacional, e com a larga experiência, muitos anos aí, um currículo enorme. Carol, fala um pouquinho pra gente. Claro, É um prazer imenso ter você aqui. Me diga, por que a terapia ocupacional? muito bem, vamos lá, né? Primeiro que a terapia ocupacional é ciência, né? Eu acho que isso é muito importante dizer. Muitas vezes as pessoas confundem a terapia ocupacional. Ah, ela é fisioterapeuta ocupacional, é psicologia misturado com fisioterapia, né? Então, não, terapia ocupacional é ciência e é uma formação, né? Uma profissão. Nós fazemos uma formação acadêmica, né? Você fez lá uma graduação, Uma né? E graduação é de longo, terapia 5 ocupacional. anos, São 4, 4 4 anos, anos, né? isso. E depois várias formações mundo afora também. Estados Um Unidos, eu vi seu leque, currículo aí, fala, nossa, o currículo dela impressiona, gente. existe um leque enorme, né, de possibilidades de atuação, então desde as áreas, né, diversas, gerontologia, ortopedia, neuropediatria e por aí vai, né, até saúde mental. Eu me especializei em neuropediatria, neurologia e integração sensorial também, né. Existe eu gosto de falar muito, né, que a terapia ocupacional é uma grande árvore, né? Senão a gente acaba banalizando, né? Ah, é a terapeuta sensorial. Não. A TO tem como principal objetivo, né, construir com o indivíduo, né, habilitar, reabilitar o indivíduo para que ele consiga exercer as suas ocupações, consiga desempenhar, né, os seus papéis no cotidiano de maneira mais funcional possível. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? De uma pessoa que sofreu aí uma lesão cerebral e não consegue mais ter um movimento motor ali de membro superior de forma assertiva, né? Para pegar ali o talher e colocar a comida na boca. Então, a terapia ocupacional vem com um olhar muito sensível de não necessariamente adequar o indivíduo ao ambiente. Muitas vezes adequar o ambiente a essa pessoa, né? Então a gente vai pensar numa adaptação para esse recurso, seja um engrossador, vai entortar o talher, né? Então são diversas possibilidades de atuação, né? Falando um pouquinho desse nicho que foi o qual, né, acabei me especializando, hoje, a maior parte, né, das pessoas que eu atendo estão dentro do espectro, né, do TEA, né, tem o TEA, tem o autismo, muitas pessoas com TDAH, muitas crianças, eu vou falar muito nesse universo infantil, que é Sim. minha principal atuação nesse momento, também tenho recebido aí algumas crianças com o diagnóstico ou em investigação para altas habilidades, tá? Sim, e aí a TO, né? Várias áreas, a gente sabe, você falou várias faixas etárias também, mas e tinha-se muito tempo um preconceito, não sei se é isso, sempre ligado ali à questão de artesanato, aquelas Uhum. questões ali, só pra gente, que chegou essa pergunta pra gente, É. ligada à questão do CAPS também, né? Então, assim, existem várias possibilidades de atuação,
Sim, Isso a gente precisa deixar claro. Então, pode ser que falte na sua região aí um profissional especialista em integração sensorial, um especialista exato, em outra área ali, não que esteja de fato faltando aqui, porque a gente pode exato. igual psicologia, psicologia escolar, educacional, neuropsicologia, É psicologia de importante dizer trânsito, sobre né? isso. Então, a gente vai escolher a área que nos toca mais para fazer esse processo. Isso. E aí, como que foi essa escolha para integração sensorial? Como que a Carol tá? Eu vou ser uma terapeuta ocupacional de integração sensorial. Sim. Bom, começou lá atrás, quando eu atuei em algumas organizações e instituições, né? Então, eu trabalhei por alguns anos na ACD, na APAE, né? E aí lá foi meu primeiro encontro com o público eh, TEA, tá? Antes eu tinha uma experiência, uma vasta experiência em, como eu disse para vocês, né, neuropediatria e atuava muito na reabilitação física, né? Então esse primeiro encontro, acho que eu fui, né, picada ali pelo mosquitinho e me encantei, né? E aí eu entendi a necessidade de buscar práticas baseadas em evidência, né, para atender aquele público do qual eu iria me deparar aí, né, por muitas vezes ainda. Então, fui buscar, né, a formação, a certificação da integração sensorial, fiz a certificação, e ela é uma certificação que é extensa, vasta também, a gente precisa se apropriar, Aquele né? cursinho de 2 dias que você Não faz é um com cursinho de 2 alguém, dias, né? não, E não, volta para sua cidade, especialista em exato. integração sensorial. Mas para a gente entender o que é integração sensorial, a gente precisa entender o que são esses sentidos, né? Boa. O que é Uhum, isso, assim? Porque a uhum. gente só sabe tato, olfato, é só isso? Não. Então vamos lá. Todos nós, né, percebemos as sensações advindas do meio, né, advindas do meio ambiente. Algumas pessoas recebem essas informações e processam de maneira diferente, tá? Quando nós dizemos que os sentidos estão organizados, é como se a gente tivesse ali no nosso cérebro acontecendo um trânsito, né? E aí tem o guardinha ali que vai direcionar para qual rua que vai, para organizar esse trânsito. O semáforo funcionando muito bem, né? Quando você tem uma pessoa que tem uma desordem, uma disfunção de integração sensorial, uma disfunção neste processamento sensorial, inclusive a gente vê, né, na literatura como disfunção de integração sensorial ou TPS, né, transtorno de processamento sensorial. É o mais comum, né, que a gente vê por aí e também na literatura. Então, todos os sentidos que a gente nós recebemos, né, a informação, nós processamos e temos uma resposta comportamental frente a esse estímulo. Posso dar exemplos práticos? Que eu Claro, acho que é legal, é que bom. fica, né, bacana aqui pra gente. Então, por exemplo, essa luminosidade, né, aqui para mim, me parece ser mais ou menos confortável. Para outras pessoas, Para mim tá incomodando bastante. pode ser que não seja. E daí nós estamos falando de modulação, não é? Sons, né, mais um sentido, né, sistema auditivo. Então, pode ser que, eu vou falar criança sempre, tá? Depois, Mas qualquer isso coisa, a pode gente ser para vai qualquer tentando. pessoa. Uma criança pode receber um estímulo auditivo advindo do meio, um som inesperado, e pode se desregular, se desorganizar, ou ela pode, de repente, não conseguir manter a atenção na tarefa que ela estava executando. Não é? Então, isso gera um impacto muito funcional ali no cotidiano, no processo de aprendizagem, inclusive, né? Pessoas que têm uma hiperresposta tátil, no sistema tátil. São pessoas que têm um alerta, né? Muitas vezes acontece do alerta estar mais aumentado, né? O sistema nervoso autônomo gritando. Então, aquela pessoa se sente a todo momento com essa resposta de, puxa, será que eu vou me tocar, né? O que vai Tá acontecer sempre agora? hipervigilante, né? Sempre Sempre hipervigilante. fugindo de Exato. algumas demandas. E aí nós temos, é claro, né, vários padrões de alteração, né, dentro desse formato aqui que eu estou contando para você, de modulação sensorial, e podemos ter também uma pessoa com uma hiporresposta, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais letárgica, né? Pensando ali no sistema vestibular, uma pessoa que não busca muito por movimento, que precisa de mais input, que precisa de encher um pouquinho esse copo para poder até entrar numa faixa de engajamento ótima para a manutenção desse alerta da atenção. Então, basicamente, né, quando você me pergunta dos sentidos, a gente está falando aqui de
audição, né, o sistema visual, olfato, nós estamos falando do sistema tátil, nós estamos falando do sistema proprioceptivo. O que é isso? Tem relação com o quanto que você recruta dos grupos musculares, né, do sistema músculo-esquelético, que te mantém numa postura, um controle postural para você desempenhar as suas tarefas. O sistema vestibular, como eu comentei aqui, não é? Que tem Sim. relação com o movimento, com o equilíbrio. O sistema interoceptivo, o que é isso? Então, nós Né? temos sim, você falou 8. Agora eu falei 7, né? Falta um que paladar, tá? Que daí são 8. Sim. Então, o interoceptivo diz respeito à sensação dos estados internos. Então, quando eu tenho fome, quando eu tenho sono, não é? Quando eu tenho algum desconforto. E algumas condições impactam bastante a interocepção. Você demora a perceber fome, Sim. sensação, eu quero fazer xixi, por exemplo. Não Com percebo. E é um dos principais desafios aí com crianças neurodivergentes, não é? Até esse processo de desfraude acontecer. É claro que a gente precisa pensar, né? Que crianças que têm uma rigidez cognitiva, e aí, para além do diagnóstico, Sim. não é? Que tem uma inflexibilidade, né? Que tem alguns padrões de comportamento já estabelecidos, a gente precisa também olhar e até pedir uma ajudinha ali do psicólogo, não é? Para poder estabelecer, por exemplo, um treino de um desfraude que precisa acontecer, que não vai ser só pela via sensorial, não é? Sim. Então, existe um compilado e vemos cada vez mais como é importante a troca com outros profissionais, né? Esse olhar interdisciplinar. E essas alterações todas que podem acontecer para mais ou para menos, ela vai trazer impacto ali no dia a dia, né? Com certeza. Então você vai ter sempre questões comportamentais, e aí surge a dúvida, que eu vejo muita gente no Brasil só associando. Se você tem alguma alteração sensorial, você só tem diagnóstico de autismo, mas eu posso ter alterações sensoriais num quadro de ansiedade, Com certeza. num quadro depressivo. Então isso vai impactar. Então não dá pra gente rotular à primeira vista. Não é que você é fresco, né? Tem um sofrimento ali. Aliás, não dá pra você forçar essa pessoa a ir buscar esse estímulo, fugir dele. Aliás, muitas pessoas se desenvolveram, né, e enfim, atingiram aí, né, a idade aí adulta, provavelmente com muitas questões sensoriais e não necessariamente vinculadas a um diagnóstico do autismo, né? A disfunção de integração sensorial e o transtorno de processamento sensorial, ele pode acontecer puro, não é? Assim como a alteração de praxis, né? Não sei se você Sim. já ouviu falar, acredito que sim, né? Que tem muita relação com este processo de ideação, planejamento e execução, que é mais um galho da integração sensorial. Então, a gente falou da modulação, o quanto que e como você processa, recebe e devolve o comportamento frente a um estímulo que você recebe, e os processos de praxis, que diz respeito a todo esse sequenciamento de tarefas, esse encadeamento de tarefas que também tem muita relação com os aspectos motores, né? Então, uma pessoa com uma dispraxia, por exemplo, claro que precisa ser bem avaliada, né? Nós temos não dá protocolos pra específicos. tenho dispraxia agora, né? Ouviu a gente falando aqui, eu tenho dispraxia. Meu filho tem dispraxia, e já começa a justificar algumas questões. Exato. Se Mas são investigar aquelas melhor. crianças que são mais, a princípio, né? Assim, a grosso modo, são crianças que são mais estabanadas, não é? Se debatem no ambiente, são Derruba crianças que têm tudo. alterações motoras ali na escola, né? Que tem alguma dificuldade de engajamento até nas tarefas. Então, quando a gente fala também de controle postural, de sequência, até na hora da Como escrita, pega o lápis, a postura, tudo isso. o formato. Então, o impacto é enorme nas atividades de vida diária, né? Então, realmente é importante ter o olhar da terapia ocupacional, e neste âmbito, né, da modulação, é claro, um profissional que tem aí a formação da integração sensorial, né? Importante. E quando eu devo procurar um terapeuta ocupacional? Quando eu, né, tô tendo um filho aqui, uma filha de 2, quando que eu devo procurar alguém para perceber? Porque não deve ser o TO não deve ser a primeira busca, Não, né? Não é a primeira busca, mas para eu encurtar caminho, a gente sabe que, né, os acessos são difíceis. Às vezes eu vou num psicólogo, aí ele fala, não é com a gente, é com o terapeuta ocupacional. Sim. Aí vai no neuropediatra, não é aqui.
Quais são os primeiros sinais que ele deve buscar? Ah, eu acho que tem que ir com uma terapeuta ocupacional aqui. Veja, eu penso que qualquer alteração de base, né, seja ela cognitiva, motora, sensorial, comportamental, social, precisa de um olhar da TO. E muitas vezes, né, pode ser que aconteça ali uma avaliação e essa criança não seja o momento de fazer a terapia ocupacional, e daí a gente vai afunilar e entender qual a melhor intervenção naquele Sim, momento, não é? Mas crianças que têm, né, alteração de linguagem, então crianças que têm dificuldade até na linguagem expressiva, por exemplo, receptiva. Então, não compreendem muito bem quando o pai e a mãe solicitam um comando. São crianças que são mais evitativas, ou crianças que têm muita busca de movimentação pelo ambiente. E daí a gente não pode confundir uma criança que é mais ativa no ambiente. Ah, essa criança é ativa no ambiente. Não, mas ela para um pouquinho ela consegue sentar para se alimentar. Então, eu acho que a chave, né, principal é sim. olhar para as ocupações, para as funções do cotidiano e como é que essa criança está se desempenhando e se tem alguma disfunção, se tem alguma alteração que gere eh, um não bom desempenho nessa tarefa, Sim, que gere um desgaste aí na família, né, na sim. dinâmica familiar. Então, não é normal, por exemplo, não é esperado, aliás, essa palavra normal não é muito boa, não é esperado que uma criança de 5 anos que ela vá almoçar, que ela só consiga comer andando pela casa ou com o celular aqui fazendo alguma coisa. Então, tem uma disfunção aqui importante. Sim. E daí a gente precisa pensar em não somente aí a intervenção, mas eu digo em Sim, consultório, né? Mas a intervenção em loco e a intervenção para além, né? Assim, estratégias sensoriais. E aqui eu não estou falando de colocar as crianças dentro de um quadradinho, né? Não tem que ser assim, tem que aguentar tanto tempo sentado, não. Mas a gente precisa estabelecer algumas metas, né? Junto com a família, o que fizer sentido para a família, é claro, sempre respeitando isso, mas também pensar em estratégias sensoriais para que aquela criança consiga se acomodar naquela atividade e também não sofra. Por quê? Uma criança que está sempre em movimento para dar conta de uma tarefa, existe um exercício mental ali o tempo todo, existe uma sobrecarga sensorial o tempo todo, existe um gasto energético um gasto também ali energético. necessário que vai impactar no humor, em todo o Com processo. certeza. E daí à noite, né, por exemplo, aqui a mãe vai dizer: Nossa, mas olha, o sono, não temos qualidade no sono. É uma criança que vem com uma irritabilidade muito importante, alterações de comportamento. Então, eu digo que às vezes existem essas discussões, né, entre é comportamental, né, é sensorial, até porque eu tenho uma clínica, não é, que eu, Sim, eu e é muito compartilho difícil você dissociar um do outro. A super, origem é super. comportamental, é sensorial. Precisa de uma análise muito aprofundada, né? Eu digo isso porque eu tenho ali comigo, né, minha a parceira Priscila, que é também psicóloga, né? Ela analista do comportamento, enfim. E aí a gente tem muitas trocas em relação a esse tema, não é? Sim, Então ali o comportamento ele é a pontinha do iceberg. O que que vem aqui embaixo disso? Não só uma análise funcional do comportamento, mas veja, pode ser que tenha uma alteração de base ali sensorial que esteja desencadeando nesse comportamento. Daí a gente vai para um caminho de, tá querendo chamar atenção, né? minimizando os efeitos, os Minimizando. impactos desse É processo. necessário um olhar muito Ou é ganho de especializado. atenção, ou é fuga e esquiva, Exato, pronto. E na verdade tem uma questão sensorial ali impactando de forma profunda esses comportamentos. exatamente. Então é importante ter essa ótica, né, para todas essas questões. E aí a gente sabe que as crianças, elas estão em vários contextos, na escola, casa, a casa da avó, casa da tia, parque, igreja, aniversarinho. E como que a gente, esses impactos acabam, né, interferindo nas relações sociais? Porque isso tem um prejuízo acentuado, creio, eu tenho observado isso, né? Às vezes se afastando, você percebe que não é uma inabilidade social, é muito mais que uma resposta ali àquele ambiente Sim, que desorganiza. sim. Bom, assim, com toda certeza, um grande impacto na qualidade das trocas sociais, não é? Então, ou este padrão, né, de uma criança que se esquiva, porque tem um padrão mais evitativo, vou usar esse termo padrão, né? Mas tem um padrão mais evitativo de
puxa, vai numa festinha ali infantil, não sabe que horas que o balão vai estourar, se isso vai me assustar, né? E não num cenário assim, de novo, a gente vai usar o termo normal, Sim, né? De beleza, né? O balão ele estoura e ele assusta de fato. Mas o que que acontece pós o balão estourar, né? Geralmente as crianças se organizam e segue a segue a vida, não vida. é? As Para crianças ficam crianças que chorando têm 15, 20 algum. minutos, 3 horas, 1 hora, total, a ponto de sair do ambiente, né? Isso. Agora, um outro tema aqui, né? Pensando na modulação, né? Até de força. Então, tem crianças que são muito intensas. Aquelas crianças que têm uma busca, que fazem sobreuso da propriocepção, por exemplo. Sim. São aquelas crianças que vivem escalando, que vivem se pendurando no sofá, que têm uma movimentação ativa e de recrutamento, assim, né? Do sistema musculoesquelético. Só que para muito mais, né? Então, de novo, não é só aquela criança que é ativa e que legal que é Não, é ativa. Não, muito, 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 muito a ponto de prejudicar. muito, muito mais que os outros. E aí, assim, aquela criança que pode ficar se pendurando na outra, né? Ou aquela que pede por muita informação tátil, Grudando em você o tempo todo, abraça. abraçando, te atropela. E daí a gente pode entrar aqui num tema, né? Pensando aqui em bullying, né? De pessoas, né? As Sim, crianças, né? Têm ali, as crianças têm a sua malícia, não é? Vão perceber que, de certa maneira, estão sendo incomodadas, não é? e Então, não é que ele tá causando um incômodo pensado, não, né? Vou te incomodar, vou te irritar aqui. Não consegue exatamente. perceber isso. Mas o impacto nas relações sociais é muito importante. Os pais, né? Os responsáveis ali junto com a criança. Já tive muitos casos, assim, né? Da família deixar de sair, né? Deixar de ir a eventos sociais por conta dessas questões, né? Então, quando você me pergunta de novo, né? Voltando um pouquinho, em que momento? Bom, espero não chegar neste momento, né? Procurar uma TO ou um TO, mas com esses prejuízos todos aí que são bem evidentes e que geram impacto até na dinâmica da família. E também gera impacto também na aprendizagem, né? E Totalmente. como a gente consegue modular um ambiente escolar? Como que a gente vai lá na escola, Uhum, lá no Cacoal, em uhum, Rondônia, vai lá, a gente tem que fazer alteração sensorial aqui. uhum. Tive um caso que a gente, até em São Paulo, que era um adolescente e ninguém sabia o que estava acontecendo com ele e ele tinha crise, mas sempre em horários muito específicos, né? Sim. Então, o professor falava, toda hora, a cada 40 minutos ele tem uma crise, desorganiza. E, ninguém, e, óbvio, ninguém foi até a escola observar, então ele Uhum. trazia o que era, então já tava, veio pra gente, era, acho que o quinto equipe que ia acompanhar. E sempre aquela mesma história de 40 minutos, 50 minutos, assim. E a gente começou a pensar, por quê? E aí a gente foi observar no ambiente escolar, né? Eu adoro ir pro ambiente lá. E a gente começou a perceber, a primeira aula veio, bateu o sinal. Eles organizou. Uhum. Aí, os 10 minutos saiu, voltou sinal de novo. Então a gente percebeu que era o sinal de troca de aula, que era Muito. horrível, né? E a criança estava lá com quase 2 anos e ninguém sabia os motivos da desorganização. Sim. E aí, óbvio que a gente percebeu lá, a escola foi super tranquilo, trocou. Inclusive, até hoje eles usam música clássica para alteração de aula, né? Que ele gostava bastante. Então, assim, era uma situação muito, Esse é um tipo de acomodação, né? De né? modificação ambiental, por exemplo. Mas para alguém perceber que era, demorou muito e ninguém entendia o porquê, né? E era uma coisa basicamente uma acomodação que você vai lá e faz, Uhum. mas que causava prejuízo, assim, porque ele se desorganizava, a aula ficava 5 horas e ficava 1 hora desorganizado. Olha, primeiro, conhecer o perfil sensorial da criança. Primeiro ponto, porque existe também, eu vou usar esse termo novamente, a banalização, né? Ah, vamos fazer uma caixinha sensorial para a criança ter na escola e manipular os objetos ali de silicone, Sim, né? aquelas Para puxar. Isso, bolinhas de anti-estresse, aí uma isso. coisinha aqui de geleca, águas. Exato. Não é para todos, né? Sim, porque se alguém me dá Até, uma geleca na mão, eu vou desmaiar. pois é. Então, veja bem, não é para todos, mas existe essa banalização. Então, é importante conhecer o perfil sensorial. O que que aquela criança está buscando no ambiente? O que que ela está buscando para se autorregular? Se existe uma não maturidade, né, uma imaturidade nesse processo de autorregulação, e a gente
vê, né? Assim, então, crianças que põem o dedo na boca, já com uma idade mais avançada, que comem a gola da camiseta. Que a Então, etiqueta a etiqueta incomoda. incomoda. Então, são situações que a gente percebe que as crianças precisam de ajustes, não é? E de ajuda para se autorregular, porque, de novo, a sobrecarga lá no fim do dia vem, né? Então, olha, de recomendação, né? Claro que a gente precisa avaliar o contexto, né? O quanto Sim. que a escola está disponível, ou a família, né? Sim. De arcar aí com algumas situações. Mas se é uma criança que tem uma busca de muita movimentação, por exemplo, que ela precisa ficar levantando o tempo todo, tem muitas estratégias. Então, a gente pode colocar um assento na cadeira mais flexível, mais instável, tipo uma bolachinha de equilíbrio, para ela poder ter movimentação na hora ali que o professor está falando ou dando uma demanda. Existem muitas Sim. estratégias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses cantinhos sensoriais que eu Muito. vejo por aí, parece mercadinho, ou Pois essa é. loja Oxxo, pode patrocinar a gente. Ali, que tem um monte igual, é tudo igual, mas. E às vezes essa criança vai pra lá, ela volta mais desregulada ainda. Pois é. Aliás, esse é um ponto, porque a depender da quantidade de estímulos que você oferece para cada criança, né? Cada criança responde de um jeito. Então, observar o perfil sensorial, isso quem faz é o terapeuta ocupacional, né? Saber qual é o perfil sensorial daquela criança é de suma importância para a gente poder traçar um plano de intervenção e dentro deste plano de intervenção, a escola está junto, né? Essas adaptações. Claro que não dá para a gente transformar a escola num ambiente, né, totalmente adaptado para aquela criança, 100% como a gente poderia fazer, por exemplo, dentro de casa, né? Sim. Sugerir acomodações sensoriais. Mas é muito possível ter um olhar individualizado, né, nesse Pra contexto trazer aí. o mínimo de O conforto e mínimo de evitar essa conforto. desregulação mais intensa, esse prejuízo todo. Exato. Como no exemplo, é só trocar o sinal, organizou e ficaram até mais cultos Por ao longo exemplo, do vai processo. para o momento do recreio, aquela barulheira toda, né, aquela quantidade de informações sonoras é tão importante, tão grande para aquela criança, então vamos pensar num abafador de ruídos, por exemplo, ou um fone de ouvido com alguma música que Sim. tranquilize. Aí a gente precisa E, entender o perfil sensorial, é, porque tem crianças que não aceitam nada na cabeça sim, aí tem que respeitar também. Eu não quero ir pro recreio, não é porque eu não quero também. socializar com ninguém. Não dou conta daquele processo todo. Aí Exato, vai ficar obrigando, puxa a criança pela mão, vem pra cá, Joãozinho, fica aqui, faz isso, faz isso. E só vai exatamente. trazendo traumas, traumas e mais dificuldades depois. Isso, E gera mais rigidez, né? com Que vira um certeza. estímulo aversivo. Mas olha, esse olhar da TO, né, até de adaptações para além dessa questão sensorial, né, eu gosto de trazer esse tema também, é muito importante. Então, por exemplo, uma criança que tem uma alteração específica ali da atenção, né, tem uma atenção que flutua o tempo todo. Além das outras intervenções, por vezes até medicamentosa, né, você trazer, por exemplo, um plano mais inclinado, um plano mais inclinado para a criança ter ali um alcance visual daquela atividade que está sendo exposta, o processo de leitura fica mais fácil, na hora de escrever também ela vai ter uma melhor mobilidade de punho, variar, né, esses Sim. planos, ela vai concorrer com menos estímulos ao redor. Então são detalhes, São detalhes. detalhes. Isso tem que ficar. E tem de novo, eu acho que uma, uma divulgação em massa que até ela só faz a questão da integração sensorial. Pois é, E às vezes, fiz toda a integração sensorial na clínica, eu falei, mas falta esse acomodação ali no espaço. sim, As acomodações mais práticas, mais entender, pegar o plano, o quanto é importante. exato, Que, exatamente. E aí existe um braço também bem estendido da TO que é no cotidiano dessa criança e com pessoas profissionais que atuam com ela. Então, a gente sabe que muitas crianças que têm, né, são neurodivergentes, têm também acompanhantes terapêuticos ali na casa, né, na na escola. escola, Então, o quanto que a gente pode também estender o nosso conhecimento, né, para que essas ações também sejam estendidas, né? sim, É é importante esse trabalho importante, colaborativo, porque a gente não dá importante. conta de fazer E tudo. treinos, né, específicos ali até de atividade de vida diária. Então, a criança
Muitas vezes, né, a equipe está toda engajada no pedagógico. Sim, a criança com 3 anos consegue escovar o dente sozinha. Pois é, e assim, ou crianças que já deveriam, por exemplo, realizar o asseio, né, se Sim, limpar no sozinho, banheiro, sozinho. e não o fazem. É, então tem que ser um olhar bastante universal ali para aquela Sim, pessoa, não um pedacinho. Eu sempre falo, não não um é só pedacinho. cognitivo, só emocional, é contexto, né? É vida. Onde eu posso ter uma vida prática mais autônoma. Essas vivências, não é? Sim, E na TO, né, específica, a gente pode, claro, vivenciar a própria tarefa, né, executar a própria tarefa e atuar muito, no ganho, né, de repertório dos pré-requisitos. Então veja, se eu estou brincando com uma criança de subir o bambolê, descer o bambolê, eu estou pensando aqui que ela vai ter uma melhor habilidade na hora de tirar a roupa, colocar a vestimenta, por aí vai, né, então a e gente pode parecer sempre bobo, né? pode. E os pais acham, ah, tá É, brincando. Mas existe um objetivo com certeza, técnico que é bastante importante, né? com E aí certeza. tá brincando, porque eu já vi assim, ah, escova dente, vai aqui, tem um processo, né? Pentear o cabelo, De tem todo. movimentação também, né, Sim, as pessoas corporal. não entendem que esse brincar tem um objetivo ali bastante específico, né? Eu acho que também tem que entender também. A gente da psicologia também sofre. Aí brincando, você tá brincando comigo. Não é brincando, né? Então, o que tá por trás daquela atividade? Sim. Qual que é o objetivo final? Para a criança, ela vai brincar, né, vai Sim, mas chegar: pra "Ah, sim, gente não, exato, né? A gente exatamente". demora a planejar a atividade, pensar a atividade, né? Tem que estudar bastante neurociência, tem que compreender todo o Muito. funcionamento do movimento humano padrão, o atraso, até a precocidade, então não é só. Então as pessoas precisam entender, e óbvio Existe que uma os pais, hierarquia dentro desse sim, brincar, né, né? existem Não é uma coisa aleatória ali. não, E aí, quando que os pais começam a perceber, eu vejo assim, quando eles começam a perceber melhora, eles engajam mais, né? Mas eu também percebo dificuldades até de entender, e aí cabe o profissional explicar passo a passo o que vai acontecer, que não é uma coisa que você faz hoje e amanhã tá funcionando não, bem. exatamente. Muitos responsáveis, assim, né, chegam: "Ai, mas quanto tempo, né, que daí já vai ter alta em quanto tempo?". Costumo dizer que a terapia ocupacional, assim, ela é uma das últimas ali que vai conseguir dar uma alta a depender da situação, entende? Porque Sim, novas demandas vão surgindo. surgindo. Você Então, vai crescendo, crescendo, esse repertório pode ficar mais reduzido, né? Como depende exato. muito de pré-requisito, e aí tem que alinhar, ajustar esse processo. É porque você está ali com uma criança pititica, que você está ali, né, investindo no brincar, nas funções de linguagem, se tiver alteração de processamento sensorial, né, com essa ótica também. Mas ela vai crescendo, né? Eu não estou dizendo que a TO vai acompanhar a vida sempre da criança, mas é importante sempre rever as demandas com a família, o que faz sentido e o que, que a família também enxerga de prejuízo, de disfuncionalidade, porque o terapeuta ocupacional é um profissional que vem a acrescentar nesse processo da dinâmica da família também, né? Então, Sim. não somente com os nossos instrumentos, né, avaliando a criança, mas ouvindo muito quem convive, quem ali é responsável por ela. Essas alterações sensoriais, ela ou até mesmo de vida prática, você percebe que é mais comum em pessoas neurodivergentes? Ali, pessoas com autismo, TDAH. Sem Você dúvida, percebe uma intensidade maior dessas alterações? com certeza, Dan, com certeza. Porque existe tudo isso por trás, não é? Então, alterações de praxis, como eu disse, de planejamento na hora de executar, de sequenciar uma tarefa. Então, quando você vai tomar banho, né? Você tem uma sequência para que aconteça essa tarefa, uma sequência motora, uma sequência, né, de novo, de cadeia. Se a gente tem uma criança, né, neurodivergente, seja uma questão atencional, né, seja uma criança que está dentro do TEA, uma criança, acho que você pode muito bem falar, né, melhor, mas que está ali, né, tem altas habilidades, pode ser que naquele momento, né, o processamento daquelas informações não aconteça de maneira adequada e ela tenha um baixo desempenho nessa tarefa ali do cotidiano, né. Então sim, é muito comum, nós termos essas dificuldades, vermos essas dificuldades no desempenho ocupacional, advindas, não é, dessa Da, da da questão toda questão sensorial, né, motora, enfim, desajustada. desajustada. E a gente também percebe, às vezes, os pais, Carol, ah, eu quero
não precisa de profissional, eu sozinho dou conta de fazer essa regulação sensorial, esse treino ocupacional, esse treino de vida prática. A gente sabe que eles são bastante importantes, né? Sim, Fundamental sim. na intervenção, mas eles não têm ali a técnica necessária para entender. Então, a Carol pode dar várias dicas para a gente aqui, pode seguir, enfim, vai buscar, mas não é suficiente. Eu percebo isso, né? Tá, não quero fazer TO, vou dar conta sozinho em casa. Não. E tem um estudo aqui profundo por trás disso. Existe uma avaliação técnica aqui do que pode ser feito e o que não deve. Sim, precisa. Claro que precisamos entender, né, o quanto que essa pessoa, essa família tem de acesso, Sim, não é? Então, por exemplo, eu faço algumas supervisões e orientações, né, a famílias que não têm acesso a um terapeuta ocupacional, por exemplo, né? Então, é lógico que a gente tem que saber separar, porque se a gente for intervir com essa ótica da integração sensorial, existe um setting tem um terapêutico, existe uma. cenário adequado. Existe, né? E não dá para Com fazer, eu já padrão. vejo gente aí que é golpe, tá? Fazer integração sensorial online. Puxa vida, não. Você não está fazendo integração sensorial, né? Você pode, num formato online, orientar uma família que esteja precisando Sim, olhar para essas questões de acomodação, deixar a criança mais organizada dentro de casa, ou aquela criança que faz muita ponta de pé, por exemplo, não é? Então, você consegue organizar o ambiente, ali, aquele espaço, isso, direcionar as dicas, mas fazer essa integração sensorial, não, porque eu já vi lá. Tecido, sobe aqui, escorrega aqui, desce ali embaixo. Não dá para fazer, né? não dá. Existe uma medida de fidelidade, né, dentro dessa intervenção, né? Então, não adianta a gente pendurar ali 2 balancinhos e falar, né? Existe uma medida de Até fidelidade, existe uma na casa sala. da minha avó tem um balanço. Eu vou lá na roça de café, eu Exato, tô balançando, não tô fazendo integração sensorial. exato. Então tem que tomar cuidado, gente. Tomar Nada de cuidado. integração sensorial 100% online, isso não existe. Exato. Orientação, sim, né? E aí, sabendo desses impactos, né, no dia a dia, que prejuízos aí bastante intensos, não são fáceis, né? Porque às vezes as pessoas dizem, nossa, frescura, né? Vai lá, água fria, senta lá, né? Eu adoro praia, mas eu odeio areia. Para mim, eu tinha que ter uma ponte que vai do calçadão de Copacabana até o mar, me joga lá, depois me traz de volta, me puxa. Certo. Então, mas eu lembro que tinha que ir, tem que fazer. Também a gente Esse está tem falando de que é anos difícil. 90, Sim. ninguém sabia absolutamente nada do que está acontecendo aqui hoje, né? Então, não é frescura. E às vezes essa própria. Minhas roupas estão todas furadas. Até aqui a etiqueta vem, tira, a primeira coisa. Não tendo, eu vou dar conta de tirar. Às vezes eu raso, né? Agora não mais, porque agora já ando com a tesoura. Mas isso tem que ficar notório que não é frescura. Isso vai causar. E quanto mais você insistir, pode ficar aversivo esse processo e desorganizar ainda mais. E assim, pensar em estratégias, não é? Então, por exemplo, hoje a gente tem as meias de neoprene que dá para você, né, ir para a Sim, praia tranquilamente, não ter contato com a areia, por exemplo. Ou uma criança que se desestabiliza na escola quando toca a tinta. Tocou na tinta, né? Como é que a gente pode, né, ajudar essa criança? Claro, né, utilizando instrumentos, recursos, o próprio pincel, ou deixar ela mais confortável. Então, deixa um respeitar. paninho. Não gosto de tinta, professora. Não quero pôr a mão, o dedo, tinta a dedo. Nunca obrigar. Entendeu? Posso pegar o pincel e usar? Ah, mas atividade a dedo. Aí eu Isso. pegava o dedo do meu colega, passava por aqui. Você fazia isso? Sim, passa o dedo aqui. Óbvio que eu pedia ponto por isso, mas não dá para obrigar, Sim. né? Tem que entender. É claro que assim, muitas vezes existe uma demanda a ser cumprida, não é? Então Sim, não dá para a gente entrar numa zona de, né, não vou fazer, né? Mas assim, mas adaptar a atividade. adaptar. Então, as experimentações estão aí para serem, né, Sim, experimentadas sim, vamos literalmente, experimentar, flexibilizar também, né? mas deixar essa criança mais confortável. Então, é um paninho que ela precisa ter ali do lado, é uma bacia com água, que se de repente ela encosta na tinta, ela sabe que ela vai ter uma água ali para poder limpar a mão e Sim, continuar na tarefa. São sim. ajustes. Nós costumamos dizer, não é que ajustar os desafios é o desafio na medida certa para aquela criança. E que muitas vezes, por isso que é necessária a intervenção. Num contexto ali geral da escola, a criança geralmente está ali correndo atrás para poder se adequar Isso a essa esgota. atividade. Contexto terapêutico,
você sempre está ali, né? Ajustando o desafio um pouquinho para mais, ajustando o desafio um pouquinho para mais, mas nada que extrapole, O né? limite dele naquele Exatamente. momento. E aí ela vai ganhando repertório para que na vida dela ela consiga expor, ela consiga vivenciar outras experiências também. Então, dá para pensar em estratégias, assim, tá, no dia a dia não tem um TO, mas eu percebo aqui algumas coisas bastante práticas aqui, né? Se eu pensar, iluminação, por exemplo, não gosto de muita luz, diminui esse processo, temperatura, eu não gosto de comida quente, é fria, Válida. fria, né? E aí eu sempre começava pela sobremesa, Uhum. esperando a comida esfriar. Então você vai conseguindo entender esse processo e ajustando. Porque Sim. me parece que algumas coisas não mudam também, né? Mesmo se fazendo Não, isso é intervenção, importante dizer. não vai mudar 100%, porque senão aí tá, Não. se mudou 100%, tem alguma coisa errada E na aqui. verdade, né, não existe cura para disfunção de integração sensorial. Não existe, tá? O que você consegue ajustar é a qualidade, de novo, de desempenho. E por que que o TO é tão importante nesse movimento? Para que a gente olhe para as ocupações, né? Então, nós vamos olhar funcionalmente qual é o prejuízo que essa criança está tendo. Se ela é uma defensiva tátil, ela não deixa lavar o cabelo. A gente está falando de higiene, né? Sim, Exemplo, tá? cortar cabelo é difícil, cortar unha. Até hoje, quem corta minha unha é minha irmã mais velha. Olha lá. Porque eu sei que ela vai fazer, eu tenho medo que alguém me Você corte. sabe o quanto que ela vai calibrar de Sim, força, é previsível para exatamente. você. Imagina, uma pessoa com a minha idade, Veja, 40 anos, a minha irmã, 45, ela tem que ir na minha casa 2 vezes por semana para cortar unha. Eu não uso sapato com cadarço, porque eu não sei colocar, uhum. né? Então sempre tem uma estratégia aqui. Não, e é isso, assim, olha, vamos pensar, né? Às vezes os pais também vêm com uma expectativa. Criança lá com seus 10 anos, ai, não sabe amarrar o cadarço. Tudo bem, a gente pode treinar este amarrar, a gente vai olhar os pré-requisitos para esta aquisição, mas será que vale a pena aquela criança ficar ali tentando amarrar no meio ali da sala de aula toda acontecendo, enquanto a galera toda foi fazer o judô, e ele ficou para trás tentando amarrar esse cadarço? Poxa, Hum, vamos colocar um cadarço de elástico para ele poder acompanhar o ritmo da turma. velcro. Velcro, dependendo aí da Sim, criança, né? Já nem tem tanto mais para sim. vender, né? Tênis com velcro. Mas, Mas aqui também só entra coisa, não, não mas precisa de esse olhar nada. mais, sabe, sensibilizarmos este nosso olhar, sabe? Então, nem sempre a criança tem que acompanhar, a criança tem que, né, Eu estar ouço muito ali. isso, tem que escrever de É, letra cursiva, tem não, que, tem não que, tem tem que que, nada. tem que, tem que. E onde aqui a questão da individualidade, desse Cadê, né? respeito, né? Então é fundamental que a gente consiga compreender. Uma coisa que tem que ficar que não é frescura. Não, não é Isso vai frescura. impactar, porque a gente vai crescer, aí vai impactar no trabalho, As nas relações relações, pessoais, assim, a gente vê muitas pessoas neurodivergentes que difícil de manter com casamentos, né? certeza, Dan. Pessoas que vão pulando de trabalho em trabalho, que não se ajusta. E aí, gente, a pessoa a vida inteira tentando se adaptar, e a gente atribui o fracasso a uma questão pessoal, mas na verdade tem uma condição ali sensorial impactando todo esse processo, né? E Então, autoestima, né, a ali, autoestima vai enquanto no isso, no chão, chão. autoeficácia, eu não sou bom o suficiente para nada, né? E, Carol, na sua prática, quais são as maiores dificuldades que as famílias relatam para você, assim? Quais são as mais comuns para as pessoas ficarem em casa e se atentarem? Olha, isso aqui é importante observar. Uhum. Olha, em geral, as maiores demandas são escolares, né, de desempenho escolar mesmo. E aí não me refiro somente a notas, né? Porque muitas crianças mandam Nota super bem, notas é, altas, né? Mas ali o desempenho mesmo, a qualidade no dia a dia, né? A professora, enfim, coordenação, às vezes reporta a família que existem desafios, né? Então, escola, acho que é um grande, é, assim, uma grande demanda, né? E esse dia a dia dentro de casa, assim, não é? Que não parece não ser fluido, e quando elas entendem que tem um impacto nas atividades de vida diária, que são nessas funções, né, nessas tarefas diárias que eu estava comentando sim. aqui. E também entender, né, que às vezes o não querer fazer não é porque eu não quero fazer, não é porque eu tô me opondo, né? Eu Exato, sou pessoa opositora. Eu não sei o processo aqui. Então, eu falo isso, ele não faz, eu repito, não faz. Tem que observar mais também, né? Porque com pode ser uma certeza. falha Isso. importante. Ah, meu filho não aprende, né? Então vamos entender onde é que está essa falha? É do ponto de vista de aprendizagem motora, e às vezes
não é só o TO que vai resolver, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicomotricista, Sim, né, de outros tipos de entradas motoras, não é? Mas é importante entender que, né, essas pessoas que são, né, os neurodivergentes, que têm alterações nesses processos de praxis, né, de sequenciamento, vão ter mais dificuldade de automatizar, de sistematizar, em algumas situações ali, né, do processo de aprendizagem. Por exemplo, hoje a gente dirige, né, sem ter que pensar o quanto que a gente tem que calibrar ali para colocar a marcha. Eu tô falando num cenário de carro manual, né? A gente automatizou que tem que olhar no retrovisor, a gente já se organizou, né, corporalmente, no espaço e nas ações motoras. A escrita, mesma coisa. Então, hoje nós conseguimos escrever sem necessariamente pensar o quanto que eu estou usando de calibre de força, se eu estou ereta, se eu não estou. Crianças que têm alteração de praxis certamente precisarão de mais repetição para poder automatizar, sistematizar aquela sequência motora. Então, os pais veem muitas vezes essas dificuldades, né? Por que que não aprende, né? Por que que eu ensino 10 vezes a amarrar o cadarço e não consegue? e a criança acaba sendo rotulada, às vezes, de Com certeza. preguiçosa, de desobediente, de não é caso perdido, não vai dar Nossa, e como? conta. E Aí todo como? mundo sofre, né? Então, gente, antes de chegar nesse nível de sofrimento, observar, buscar suporte, buscar ajuda em tempos de informação aí tão pulverizadas, né? A gente Uhum. precisa tomar cuidado também com algumas questões, né? Porque eu tenho alteração cerebral que eu vou ter algum diagnóstico também. Exato, Então, em exato. alguns quadros a gente vai ter ou não, mas eu posso também ter só uma disfunção Pode, sensorial com e certeza. intervir, cuidar, mas também não vai desaparecer tudo. Você vai Não. ficar mais acomodado, A menos qualidade precisa estar incomodado e com melhor. mais qualidade de vida. Exato. É sempre buscar qualidade de vida, não é Sim, extinção total de. exatamente. Exatamente. E tem pessoas que vão desenvolvendo essas estratégias ao longo da vida. A pergunta que fica, a que custo, né? Então não dá para você, a sua existência ficar prejudicada, né? Exato. Então, ok, usar qualquer adaptação, desde que faça muito sentido para vocês, né? Essa é a ideia. E a gente tá acabando aqui, né? O tempo passa rápido, Ah, tava preocupada. ficaria mais um pouquinho, viu? Que eu Sim. gostei de Carol, qual conversar. que é a dica, o que você recomenda para quem está te ouvindo, que quer ser terapeuta ocupacional? Essa é a primeira. E depois, como que a gente percebe se esse profissional que eu escolhi de fato é bom, no Uhum, sentido que vai ser adequado para minha demanda, né? uhum. Porque Sim. chega gente aqui, eu não sei tratar Alzheimer, por exemplo, eu não dou conta, eu não tenho Uhum, fazer rehab, não dá, não é uma coisa que eu estudei profundamente. claro. Mas tem que ter humildade, às vezes também, esse profissional de, olha, não é comigo aqui, né? Olha, Então, a primeira pergunta, né, da terapia ocupacional, né, do terapeuta é ocupacional, isso, né, que se gente, vamos ler. formou ali, né? Exato. Então, primeiro, assim, entender que a TO tem um caminho, né, teve um caminho muito longo, né, vou dizer aqui sofrido, né, para a gente estar no lugar onde estamos, não é? E eu recomendaria conhecer, experimentar todas as nuances da terapia ocupacional lá no estágio. Então, vai mesmo para ortopedia, né? Vai para saúde mental, gerontologia, experimentar, vivenciar, porque é isso que está acontecendo, né? Os terapeutas ocupacionais já saem da faculdade com esse olhar do que está em evidência, integração sensorial, né? E às vezes não É, rola uma approach ali, né? Não exato, me identifico, e aí o exatamente. trabalho vai ficar falho. Recomendo também que experimente, vivencie, assim, trabalhe, né? Assim, se for possível, em alguma organização, instituição, experimente vivenciar o trabalho em equipe com outros profissionais, porque é o que tem acontecido também, Dan. Respeito, né? Claro, né, a individualidade aí de cada um, mas pessoas que saem da faculdade por aquele movimento que você me falou no começo, de ter poucos TOs, né, a escassez dos TOs, Sim, vão lá e já montam um consultório, uma sala linda, toda colorida, né, só um cenário e e pouca começam a atender, experiência, sem pouca. supervisão, sem, enfim, especialização. Isso é triste e perigoso, Muito né? perigoso, né? Eu tenho que conhecer, Sim. estudar, buscar. Então, acho que ter uma caminhada aí ainda, né, para poder
sentir essa segurança, né, e sim, abrir um espaço, né, ou enfim, o caminho que for traçado, né. Sim. Em relação ao que você me perguntou dos pais, né, dos responsáveis, primeiro alinhar as expectativas, né. Então, assim, está fazendo sentido para nós, né, enquanto família, essa intervenção? A gente tem visto melhoras nos padrões de comportamento, né, do ponto de vista de participação social, de participação e engajamento nas atividades. Então, é muito importante que exista essa troca o tempo todo com, né, entre pais e responsáveis E o também terapeuta ocupacional. entender que não vai ser de hoje para amanhã essas Exato. mudanças todas, né. Não, não A vai gente ser. entende a ansiedade, quem tá sofrendo, e tem que insistir, persistir. "Ah, meu filho não gostou dele". Gente, uma sessão, 2 sessões, não vai rolar um vínculo tão significativo, Não, né. existe uma E a gente tá falando disso, independente da faixa etária, se ele perceber que de fato tem uma dificuldade aqui, fica mais difícil ainda dele ir lá fazer, falando de adolescente, por exemplo, uhum, né, então eu preciso insistir. Então pai aí, mãe, cuidador tem que ficar atento a esses movimentos, né, pra senão você fica pulando também de profissional em profissional e não é o profissional, às vezes não é é o tempo de profissional. adequação, de Exato, adaptação, da necessidade. exatamente. É isso, daí eu acho que fica aí, né, como acho que como lição, vai, essa lição de casa, assim, né, então os pais, né, que estão com suas crianças, dentro desta intervenção, né, da terapia ocupacional, conversem com o terapeuta ocupacional, porque o nosso olhar, ele é muito qualitativo, né, ele é mesmo. Então, às vezes, até essas metas, né, não tão mensuráveis, pode ser que aconteçam, né, situações que a gente não consiga mensurar tanto, até porque os instrumentos que a TO tem, né, que utiliza, muitos deles não são tão mensuráveis. Então, a Sim, qualidade da informação, das trocas, o quanto é importante, essa dinâmica, né, de trocar com o terapeuta sempre. isso é O importante. que que tá acontecendo em casa, sabe? É para além daquele quadradinho do consultório. Isso é muito importante. É para além de adquirir a habilidade de levantar, né, um objeto e procurar o que que tem embaixo. É para além disso. É o mundo lá É o fora, é mundo a lá vida fora. acontecendo. É esse olhar da TO. Importantíssimo. É a vida acontecendo com qualidade de vida, né. Exato. É isso, gente, chegamos aqui, como você pôde acompanhar hoje aqui, com a Carol no Unicamente Podcast. A terapia ocupacional tem um impacto muito significativo nas vidas das pessoas, especialmente nas pessoas neurodivergentes. As estratégias sensoriais, as acomodações que a Carolina nos disse aqui, são valiosas para ajudar essas pessoas, mas é importante que exista aqui uma relação de segurança com terapeuta e família para lidar com esses desafios cotidianos, que são muitos, não são poucos, mas sabemos sim que temos uma meta a alcançar ali, que é maior bem-estar e qualidade de vida. Então, por isso, achei essencial trazer esse tema. Carol, foi muito bom estar com você, te ouvir, Eu sou seu agradeço, fã. Dan. Gente, então assim, escutem, ouçam nosso podcast, compartilhe também aí no YouTube, onde der. Quem for aqui privilegiado de ter visto aqui na primeira estreia, manda. A gente tá por aqui. Dúvidas também a Carol pode responder depois. Tem rede social para seguir, Carol? Sim, Diga lá. Clínica Nosso Espaço, Clínica Underline Nosso Espaço. E fique em São Paulo, Em né? São Paulo, nós estamos no Campo Belo, em frente ao aeroporto de Congonhas. É, e quem tiver aqui em São Paulo já sabe onde ir, mas também se dá supervisão ali, né, online para todo o Brasil e mundo Sim, afora. sim, também é possível. Tá. Supervisão é possível, tá bom, gente? Então busquem a Carol, siga as redes sociais dela e a gente se vê por aí. Até a próxima. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Obrigada, gente. Dan. Tchau.